Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Hoje o nosso tema vai ser multiplicação. Lembrando que a multiplicação faz parte das 4 operações básicas da matemática. Vamos relembrar quais são? Primeiro, a adição, subtração, multiplicação e divisão. Até o momento, nós já vimos a adição e a subtração. E hoje, iremos tratar sobre a multiplicação, tá bom? Assim como nas outras operações, a multiplicação ela também tem a sua nomenclatura, ou seja, os termos que são usados na multiplicação. Os números que envolvem a multiplicação, eles são chamados de fatores, e o resultado desta operação é chamado de produto. Vale lembrar também que a multiplicação ela consiste na adição sucessiva de um mesmo número, onde o seu resultado é chamado de produto, tá bom? Vamos lá. Existem algumas ideias do porquê existe a multiplicação. E vale ressaltar que a multiplicação ela veio para facilitar os cálculos e, em contrapartida, facilitar a nossa vida. Eu vou te mostrar por quê. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu fui em uma determinada loja e eu gostei de um determinado produto. Só que na etiqueta do produto não estava o preço. Estava 3 vezes de 30. Aí eu imaginei, 3 vezes de 30, como é que eu vou fazer para descobrir o valor desse produto? E a primeira ideia é a adição de parcelas iguais. Então, eu vou ter esta primeira opção, que é a adição de parcelas iguais. Então, eu iria fazer 30 mais 30 mais 30. E só então eu ia descobrir o valor do produto. Ou eu posso simplesmente usar a multiplicação em um único cálculo. 3 vezes 30, 90. Bem mais fácil, não é? Mas eu tenho um outro exemplo. Vamos lá. Agora você foi em uma loja e vai comprar um celular de última geração. Só que assim como na outra loja, não estava o valor final. O valor estava 15 vezes de 269. Novamente, você pode utilizar a adição sucessiva, que seria 269 mais 269. Provavelmente você demoraria uns 30 minutos sem calculadora, tá, gente? Ou simplesmente vou utilizar a multiplicação, que é muito mais fácil. Ó, só quero que vocês prestem bastante atenção que é multiplicação com 2 algarismos e eu vou fazer o passo a passo com vocês, tá? Vamos lá? 5 vezes 9 é igual a 45. Fica sempre a unidade e sobe a dezena, tá bom? 5 vezes 6 é 30. Mais 4 que subiu, 34. Fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 3, 13. Lembrando que o número 5, ele multiplicou 269. 5 vezes 269 é 1345. E agora a gente vai multiplicar o segundo número, que é o número 1, por todos os fatores que estão aqui em cima. Lembrando que para multiplicar o número 1, eu preciso pular uma casa decimal aqui. Então, todo o resultado referente a esse número, a gente vai começar colocando o resultado aqui, combinado? Então, vamos lá. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Depois que eu faço esse processo de multiplicar os números, eu tenho 2 resultados. 5 vezes 269, que é 1345. 1 vezes 269, que é 269. O que eu preciso fazer agora é somar esses 2 resultados. Ok? Vamos lá? 5 mais nada, 5. 4 mais 9, 13. Subiu um aqui, tá? Sempre lembrando que fica a unidade e sobe a dezena. 6 mais 3, 9. Mais um que subiu, 10. Ficou a unidade, subiu a dezena. 2 mais 1, 3. Mais um que subiu, 4. Já sabemos o valor do celular que você quer. Ele vai custar R$ 4.035. Se eu não me engano, a gente gastou menos que 1 minuto para estar realizando esse cálculo aqui. Se você estivesse somando esse número de parcelas aqui, você estaria até agora. Então vamos lá. A segunda ideia, pode passar, do porquê existe a multiplicação é para facilitar os cálculos da organização retangular. Vamos imaginar uma situação? A tia Laiane resolveu que hoje vai ter devocional na escola. E ela pede para a sua auxiliar, que é a Mari, ir lá no salão e ver quantas cadeiras que tem. Aí a Mari, que é muito esperta, ela já está na ideia que ela vai utilizar a multiplicação. Ela não vai contar cadeira por cadeira, porque ela já sabe, ela lembrou da aula dela lá no 5º ano, onde a professora ensinou como é que se usa a multiplicação na organização retangular. Então, olha só o que ela fez. Ela contou o número de colunas e ela contou o número de linhas. Vamos contar? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Pode passar. Então, ela já sabe o que ela vai fazer. 10, que é a quantidade de colunas. 5 é a quantidade de linhas. Simples. 5 vezes 10, eu tenho 50. Agora, imagina se ela tivesse decidido contar cadeira por cadeira, provavelmente ela ainda estaria lá contando e a tia Laiane ia ficar muito brava com ela, porque ia demorar muito, né, gente? Agora só, vamos imaginar uma outra situação. Agora eu tenho uma parede bem parecida com essa que a gente tem na escola e eu quero saber a quantidade de azulejos que tem nessa parede. Então eu já sei que tem 12 colunas e 57 linhas. Então vamos lá, vou contar um por um, ó. A multiplicação não veio para facilitar a nossa vida, facilitar os cálculos, então eu vou utilizar a multiplicação. Prestem atenção novamente que é multiplicação com 2 algarismos e você precisa ver o passo a passo para depois saber fazer. Vamos começar multiplicando o primeiro fator aqui, ó, o número 7, tanto por 2 quanto por 1. 7 vezes 2, 14. Note que fica a unidade, sobe a dezena, ok? 7 vezes 1, 7. Mais um que subiu, eu tenho 8. Lembrando que para multiplicar o segundo número, eu tenho que pular uma casa decimal aqui. Então, o meu resultado, ele passa a estar aqui, ó, embaixo do 8. Ou embaixo do próprio 5, tá? Vamos lá? 5 vezes 2, 10. Fica a unidade, sobe a dezena. 5 vezes 1, 5. Mais um que subiu, eu tenho 6. Então, vamos lá. 7 vezes 12, eu tenho 84. 5 vezes 12, eu tenho 60. Para encontrar o produto, agora eu preciso somar esses dois números. Vamos lá? 4 mais nada, eu tenho 4. 8 mais 0, eu tenho 8. E 6 mais nada, eu tenho 6. Ou seja, eu tenho 684 azulejos nessa parede. Se você tivesse decidido e contar um por um, você ia gastar pelo menos umas 2 horas. Te demonstrei aqui, ó, que em menos de 2 minutos eu consigo te dar a quantidade exata de azulejos dessa parede. Mais um exemplo para te demonstrar que a multiplicação veio para facilitar os cálculos. Então vamos lá. Agora, mais uma ideia do porquê a multiplicação existe. A multiplicação existe para facilitar os cálculos de combinação de possibilidades. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 3 blusas e tenho 2 calças. E eu quero saber a quantidade de possibilidades diferentes de combinação que eu vou conseguir fazer com essas 5 peças. Primeira coisa, quantas blusas eu tenho? 3 blusas. Quantas calças eu tenho? 2 calças. Muito simples, eu vou realizar uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. Descobri que eu tenho 6 combinações diferentes. Eu vou conseguir montar 6 looks diferentes com essa quantidade aqui. Mas eu acredito que vai ter aluno que vai dizer, não precisa de multiplicação para isso não, sinceramente. Só olhando aqui, eu já sei quantas combinações eu consigo fazer. E é por isso que eu trouxe mais um exemplo. Vamos imaginar a situação. Eu tenho uma agência de modelo e eu estou organizando um desfile. E eu preciso saber quantas possibilidades de combinação eu consigo fazer com essa quantidade de peças. 426 blusas e 23 calças. Você vai levar o dia inteiro separando peça por peça. Ou você pode simplesmente utilizar a multiplicação. Vamos lá? Novamente, preste bastante atenção, porque é a multiplicação com 2 algarismos e você precisa estar bem atento. Vamos lá? 3 vezes 6 é 18, fica a unidade, subiu a dezena. Lembrando que essa dezena que sobe, eu vou adicionar o resultado da multiplicação, tá? 3 vezes 2, 6. Mais um que subiu, eu tenho 7. 3 vezes 4, 12, ok? Então, 3 vezes 426 é 1.278. Vamos multiplicar o segundo número, que é o número 2. Lembrando que eu vou sempre pular uma casa decimal e vou começar a colocar o meu resultado aqui, ó, na segunda casa decimal. 2 vezes 6, 12, fica a unidade, subiu a dezena. 2 vezes 2, 4, mais um que subiu, eu tenho 5. 2 vezes 4, eu tenho 8. Então, vamos lá. 2 vezes 426, eu tenho 852. O que eu vou fazer com esses dois resultados? Você já sabe. A gente vai somar. Vamos lá? 8 mais nada, eu tenho 8. 7 mais 2, eu tenho 9.
2 mais 5 eu tenho 7, 8 mais 1 eu tenho 9. Então, olha só, a agência ela vai ter 9.798 possibilidades de looks diferentes para o seu desfile. Então, olha só para concluir uma coisa, que realmente a multiplicação ela veio para facilitar o cálculo. Em contrapartida, ela facilita a nossa vida. A multiplicação ela não precisa ser o vilão da história, ela pode ser o seu aliado. Em todos esses exemplos aqui, eu quis te demonstrar isso, ok? Vamos continuar. Nós iremos tratar agora sobre as propriedades da multiplicação. Não é novidade para vocês. A maioria das propriedades que nós iremos ver agora, vocês já viram na adição e quase não muda na multiplicação, tá bom? Vamos lá? A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Tem uma frase que desenha muito bem o que é a propriedade comutativa. Eu acho que quase todo mundo já ouviu essa frase, que é: a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra lá no comecinho da nossa aula que eu disse que os números que envolvem a multiplicação são chamados de fatores e que o resultado dessa operação é chamado de produto. Então, se a ordem dos fatores não altera o produto, eu estou falando da comutativa. Pode passar. E eu quis trazer para vocês, ó, fator, fator, fator e fator. Aqui eu tenho 9 vezes 8 e aqui eu tenho 8 vezes 9. Perceberam que a ordem foi invertida? Porém, olha só, quanto é 9 vezes 8? 72. Quanto é 8 vezes 9? 72. O resultado não se altera. Então, a propriedade comutativa me diz que a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Vamos para a próxima. Agora nós temos o elemento neutro. Lembra que o elemento neutro da adição é o zero? Porque qualquer número que seja somado a zero, o resultado não se altera? Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Porque qualquer número que seja multiplicado por 1, permanece ele mesmo, ó. 6 vezes 1 é igual a 6. 9 vezes 1 continua sendo 9. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, combinado? Vamos para a próxima. A propriedade associativa. Uma coisa que explica a propriedade associativa é a própria comutativa, que me diz que a ordem dos fatores não altera o resultado. O que muda na associativa? É porque na associativa eu só tenho a propriedade quando eu tenho 3 fatores ou mais, tá bom? Por quê? Ó, 1 fator, 2 fator, 3 fatores. Eu posso associar esses fatores de formas diferentes que o meu resultado não se altera. Perceba que aqui eu usei os parênteses nos 2 primeiros fatores e que aqui eu usei os parênteses nos 2 últimos fatores e que o resultado não se alterou. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 2, 180. Desci o 10 porque dentro dos parênteses é prioridade. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 18, 180. Nada muda. Então, eu posso associar de formas diferentes que o resultado vai ser sempre o mesmo, certo? A novidade para vocês agora é a propriedade distributiva. Até o momento, vocês não viram nada sobre essa propriedade. Então, nós veremos agora, tá bom? Sempre que eu vou explicar a propriedade distributiva, eu gosto de brincar dizendo que ela é o chuveirinho da multiplicação. Por quê? Pode passar 2 vezes. Porque ela está distribuindo a multiplicação. E parece um chuveirinho, não é? Nada mais é que 4 vezes 5, 20. 4 vezes 20, nós temos 80. E aí tem um sinalzinho de mais aqui. A propriedade distributiva ela é sempre em relação à adição e ela é sempre em relação à adição e à subtração, tá? Agora é só realizar a soma. Então nós temos aqui 100. Ok? Eu distribuí a minha multiplicação em relação a uma adição. Vamos ver agora com a subtração. Novamente, cadê o chuveirinho? Vamos lá? Aqui e aqui. É o chuveirinho da multiplicação. Por quê? Porque eu estou distribuindo a minha multiplicação aqui, ó, em relação à subtração. Então, eu tenho 2 vezes 30, eu tenho 60. 2 vezes 10, eu tenho 20. 60 menos 20, 40. Então, a propriedade distributiva nada mais é do que você distribuir a multiplicação. Aí você me fala assim, professora, mas não está dentro dos parênteses? Eu não tenho que resolver primeiro? Em uma expressão numérica, sim. Só que se em alguma atividade, tiver pedindo que você utilize a propriedade distributiva, você pode utilizar o cálculo dessa forma, ok?
Então vamos lá, vamos só relembrar os conceitos de cada uma das propriedades. Só vamos ver quais são. Comutativa, elemento neutro, associativa e distributiva. Essas foram as 4 propriedades da multiplicação que nós vimos até o momento. A comutativa, ela me diz que a ordem dos fatores não altera o produto. E o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Associativa. A associação dos fatores não altera o produto. Eu posso lá brincar com os parênteses na posição que eu quiser colocar, que o resultado não vai se alterar. E a distributiva é onde eu distribuo a multiplicação em relação à adição e também em relação à subtração, tá bom? Eu vou propor uma atividade para ver se vocês realmente estão ligadinhos aí e estão entendendo tudo sobre as propriedades da multiplicação, tá bom? Prestem atenção aqui, eu tenho uma igualdade. 5 vezes 30, será que 5 vezes 30 é igual a 30 vezes 5? Pode passar, ó. Eu tenho um resultado aqui de 1.500 e eu tenho um resultado aqui também de 1.500. Eu só posso estar falando da propriedade comutativa, porque a ordem não altera o produto. Agora vamos lá, 760 vezes 1 é igual a 760. O número 1 aqui, ó, é o elemento neutro da multiplicação. Então a gente só pode estar falando do elemento neutro. Pode passar. Agora, nós temos 4 vezes 6 vezes 12, que é igual a 4 vezes 6 vezes 12. Percebam que eu coloquei parênteses nos 2 primeiros fatores. E no segundo caso, eu coloquei os parênteses nos 2 últimos fatores. E aqui eu tenho um resultado de 288. E aqui eu tenho um resultado também de 288. Eu só posso estar falando da propriedade associativa, isso aí. Tenho certeza que você está entendendo tudo aí na sua casa. Quando eu tenho uma multiplicação em relação a uma adição ou a uma subtração, isso, e eu posso distribuir a minha multiplicação, eu só posso estar falando da propriedade distributiva. É isso aí. Tenho certeza que você aí de casa está compreendendo o conteúdo. Vamos seguir. Agora nós temos aqui dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo. O que é isso, professora? Nada mais é do que o dobro. Eu quero dizer que é 2 vezes mais qualquer quantidade. Eu posso dizer, eu tenho o dobro da quantidade de moedas que o meu colega tem. Quer dizer que eu tenho 2 vezes mais que ele. Triplo é 3 vezes mais. Quádruplo, 4 vezes mais. Quíntuplo, 5 vezes mais. E sextuplo, 6 vezes mais. Eu trouxe alguns exemplos para que fique mais claro para vocês. Digamos que nós temos o quádruplo de 10. Nada mais é do que o 10 4 vezes, ou seja, 4 vezes 10, que é igual a 40, ok? Mais um exemplo. O dobro de 25, nada mais do que 25 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 25, que é igual a 50, ok? Mais um exemplo. Agora, além do triplo, eu preciso descobrir quanto é a metade de 60, para depois saber qual é a quantidade. Então, eu tenho 3 vezes a metade de 60, que é 30. 3 vezes 30, que é igual a 90, ok? Bom, até o momento nós já vimos a multiplicação com 2 algarismos, as propriedades e em relação a dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sextuplo. E agora eu quero explicar para vocês a multiplicação com mais de um algarismo, ou seja, com 3 algarismos, tá bom? Pode colocar. Então vamos lá. A princípio nós vamos multiplicar esse primeiro número aqui, tá bom? Por todos os fatores que estão em cima. 2 vezes 1, eu tenho 2. 2 vezes 5, 10, fica a unidade, sobe a dezena. 2 vezes 4, 8, mais um que subiu, eu tenho 9. 2 vezes 2, 4. Para multiplicar o segundo fator, que no caso é o 6, eu vou pular uma casa decimal, lembra? Meu resultado começa a aparecer aqui, ó, embaixo do próprio 6. 6 vezes 1, eu tenho 6. 6 vezes 5, eu tenho 30. Fica a unidade, sobe a dezena. 6 vezes 4, eu tenho 24. 24 mais 3, eu tenho 27. Fica a unidade, sobe a dezena. 6 vezes 2, 12. Mais 2 que subiu, eu tenho 14. E agora, para multiplicar o terceiro número, eu vou fazer o mesmo processo. Só que ao invés de pular uma casa decimal, eu vou pular 2 casas decimais, ó. Uma aqui, e o meu resultado começa a aparecer aqui. Para ficar mais claro para você, o resultado que você vai multiplicar,
ele vai ficar embaixo do número que você está multiplicando, tá vendo aqui? Embaixo do número 1. 1 vezes 1 tem 1, ó, o resultado sempre embaixo do número que você está multiplicando. Tá vendo 6? Começou aqui. Tá vendo 2? Começa aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então, perceba. 2 vezes 2.451, eu tenho 4.902. 6 vezes 2.451, eu tenho 14.706. 1 vezes 2.451, eu tenho 2.451. E agora eu vou somar esses três resultados, ok? 2 mais nada, eu tenho 2. 6 mais 0, eu tenho 6. 9 mais 1, eu tenho 10. 5 mais 7, 12. Mais 4, 16. Mais 1, 17. Sobe 1. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. 2 mais 1, eu tenho 3. Ou seja, 2.451 vezes 162, eu tenho 397.062. Ficou claro para vocês? Então tá bom, olha só, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que é muita coisa, mas eu sei que vocês são inteligentes e vão conseguir pegar, tá bom? Preparei o dever de casa, livro de matemática, páginas 78, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 89 e 90. Beijão e até a próxima!